A paz do Senhor, povo de Deus, que a graça do Senhor esteja sobre cada um de vós. Quem vos fala aqui é Israel Lucas, servimos ao Senhor como pastor auxiliar na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, aqui em Caxias, no estado do Maranhão, e temos como pastor presidente o muito digno pastor Caetano Jorge Soares, a quem temos a honra de servir como pastor auxiliar, coordenando uma das congregações aqui em Caxias. Neste momento eu quero dar continuidade na Escola Bíblica Dominical, faixa etária de adultos da revista do primeiro trimestre de 2024, que tem como título, tema principal e norteador, o corpo de Cristo, origem, natureza e vocação da igreja no mundo. Hoje eu quero destacar dois aspectos especiais da lição de número 9, que será ministrada no dia 3 de março de 2024, que tem como tema o batismo, a primeira ordenança da igreja. Mateus 28:19 é o texto áureo que nos ensina: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática nos ensina: o batismo é uma ordenança de Jesus Cristo e por isso deve ser uma prática obedecida pela igreja. Louvado seja Deus. Queridos professores, eu quero destacar rapidamente, o nosso vídeo vai ser bem curto, eu creio que vai ser o mais curto do nosso canal, porque a temática é bem tranquila, é bem simples, siga conforme está a lição, o livro de apoio, mas eu quero destacar rapidamente, talvez, uma possível pergunta que pode surgir em sala de aula e um aspecto que merece ser destacado para que haja essa diferenciação e esclarecimento para os queridos professores em sala de aula. O primeiro eu até anotei aqui na declaração de fé, em quanto tempo o novo convertido deve ser batizado? É a primeira pergunta. E quanto o batismo infantil, conforme preceitua a nossa declaração de fé. Eu vou me valer hoje da declaração de fé, que vai nos ajudar a responder a segunda pergunta. A primeira, eu pesquisei no dicionário de Wilmington, que fala também a respeito da temática. Então vamos lá. Em quanto tempo o novo convertido deve ser batizado? A bem da verdade, o Novo Testamento, as pessoas eram batizadas imediatamente, ou seja, logo após serem ou confessarem a Cristo como único e suficiente Salvador, logo após a sua salvação, imediatamente após a salvação. Isso funcionava como uma espécie de um primeiro passo, de maneira pública, de obediência a Jesus. Então, quando olhamos para o Novo Testamento, não existe regra no que concerne ou motivos ou razão para esperarmos 1 ano, 2 anos, 30 dias, 2 dias, para saber se foi genuíno. Não. A pessoa quer, ela deseja em seu coração, ela se arrependeu sinceramente, ela confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, então que seja logo, imediatamente, batizada em águas por imersão. Destaque isso também, que nós da Igreja Evangélica Assembleia de Deus cremos no batismo em águas efetuado uma única vez, um mergulho por imersão. É administrado pela igreja, pela liderança da igreja local. É assim que nós entendemos. Então, não existe motivos para esperar. Nós temos que estar atentos. Você que vai ministrar em classe de adultos, de pais, de mães, para ficarem atentos quanto aos seus filhos. Às vezes, os filhos de crentes não querem batizar, querem esperar mais um pouco, mas não há motivo. Então, será se não foi convertido? Será se tem alguma coisa escondendo, algum pecado oculto? Temos que estar atento para isso, porque não existe motivo para esperar. Quando a pessoa ela é renovada, quando tem o Espírito Santo, quando nasceu de novo, quando confessa a Cristo como um único e suficiente Salvador, às vezes já até participa de vocal, dá uma saudação, mas não é batizado. Temos que tomar cuidado com isso, nos atentarmos, olhar para identificar o problema e saber se tem o conceito bíblico e correto de acordo com as Sagradas Escrituras, o que de fato é batismo, a ordenança de Cristo Jesus preceituada na Bíblia Sagrada. Então devemos entender isso, não apenas como um aspecto da grande comissão, mas como uma verdade que não apenas é repetida nos evangelhos, mas é atestada, ratificada também nas epístolas, e devemos perceber a sua importância na vida e no corpo da igreja, tá bom? É o primeiro aspecto que eu quero destacar para você levar em sala de aula. O segundo é quanto ao batismo infantil, e para isso eu vou me utilizar aqui de ipsilitem, da página 129 da nossa declaração de fé, que nos ensina: não aceitamos nem praticamos o batismo infantil,
por não haver exemplo de batismo de crianças nas Escrituras e por não ser o batismo um meio da graça salvadora, ou sinal e selo da aliança que substitui a circuncisão dos israelitas. Infelizmente, esse entendimento errôneo de algumas igrejas tradicionais que veem o batismo em águas como sinônimo daquilo que aconteceu no Antigo Testamento, como a circuncisão. E com isso é como se fosse uma espécie de continuidade. No Antigo Testamento, a circuncisão, no Novo Testamento, o batismo. Por isso que as crianças, assim que nasciam, até o 8º dia eram circuncidadas, tinham todo um histórico aí quanto ao estudo da lei, da Torá e por aí vai. E algumas igrejas tradicionais seguem também esse aspecto da substituição, da circuncisão pelo batismo. Por isso que eles creem no pedobatismo. Nós não cremos assim. Batismo em águas é uma coisa, circuncisão é outra coisa. Para nós tem que existir o elemento do arrependimento e a confissão. A pessoa tem que confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador e tem que entender esse significado, o significado bíblico do que de fato é o batismo em águas. Aqui por isso que é destacado, que os candidatos eles precisam exercer o arrependimento e a fé. E uma criança no estado pueril, uma criança de 8, 5, 6, pode acontecer casos dela entender, crer, etc. Nós sabemos disso, mas geralmente as igrejas convencionaram aí a idade de 12 anos. Não está na Bíblia, é uma tradição, é a maneira que os líderes, a eclésia encontrou para ter uma idade aí da consciência, da criança confessar e entendermos que de fato ela sabe o que está fazendo. Tá bom? Então é importante nós nos atentarmos para essas questões quanto ao batismo, que é uma ordenança do nosso Senhor Jesus Cristo, juntamente com a ceia do Senhor. Na Igreja Católica é conhecido como Eucaristia, porque lá eles creem, não no sentido de ordenança, mas no sentido de sacramento. É assim que eles percebem, no sentido de sacramento, porque tem um mecanismo como meio de graça. Lá eles têm vários sacramentos, então os membros ali da Igreja Católica têm que praticar esses sacramentos como um meio de graça. Nós não cremos assim. A pessoa pode ser salva sem um batismo? Claro que pode ser. O ladrão na cruz, ele apenas confessou a Cristo e estava no paraíso, como disse o próprio Senhor a ele. A pessoa, ela pode ceiar e não ser batizada? Não, tem que ceiar, tem que ser batizada para ceiar. Porque isso tem todo um aspecto simbólico, entendendo ali o que significa a imersão, o mergulho, o sepultamento, a morte, a compactuação com a ressurreição de Cristo Jesus. E é isso que nós estamos nos identificando. Nova criatura, somos nova natureza em Cristo Jesus e para que nos assemelhemos a Ele com aquilo que Ele fez por nós, na cruz do Calvário, devemos também entender esse aspecto desta ordenança. É muito importante para a vida da igreja, então ensinemos de acordo com o que diz a declaração de fé e baseado na excelente lição 9 que fala sobre o batismo em águas, tá bom? Essas são as dicas. Rapidamente, eu queria reforçar isso para os amados em sala de aula. Deus abençoe, até a próxima lição, em nome do Senhor Jesus.